No dia 2 de março, comemoramos Santa Inês da Boêmia. Inês, filha de Przemysl Ottokar I, rei da Boêmia, atual República Tcheca, e rainha Constância da Hungria, nasceu em Praga no ano 1205, mas na sua maior nobreza espiritual tinha como ascendentes no lado paterno Santa Ludmila e São Venceslau, e por parte da mãe Santa Edvirges da Silésia, sua tia-avó Santa Isabel da Tungíria, sua prima, e Santa Margarida da Hungria, sua sobrinha. Como era o costume da época ainda criança, foi prometida em casamento ao príncipe polonês Boleslav, a fim de ser educada para esse matrimônio. Foi levada com sua irmã mais velha, Ana, para a cidade de Czechbica, na Polônia, ao mosteiro cistercense da sua tia-avó, Santa Edvirges. Com ela, aprendeu os fundamentos do catolicismo e descobriu o desejo profundo de consagrar a Deus sua vida e virgindade. Em 1217, com a morte do seu noivo, volta para a Boêmia, em Doksany, no mosteiro premostratense fundado por seu avô São Venceslau. Aprendeu então a ler e a escrever e desenvolveu acentuado amor pela vida de oração, de modo que preferia rezar do que brincar com as meninas da sua idade. Novamente, foi prometida em casamento, dessa vez ao rei Henrique VII da Sicília e da Alemanha. E de novo, em 1219, mudou-se para completar a sua formação de rainha, agora na corte de Viena, familiarizar-se com a língua e os costumes germânicos. Inês sofria imensamente com a perspectiva de um casamento que contrariava sua vocação religiosa, mas confiando em Deus e implorando-lhe que permitisse entrar para o convento, permaneceu 5 anos na corte, que a desagradava, praticando os deveres cristãos. Mortificava-se frequentemente com jejuns, distribuía muitas esmolas e consagrou-se totalmente a Maria Santíssima, desejando preservar a virgindade. E aconteceu que o duque Leopoldo da Áustria, que a recebera em Viena, pretendia que sua própria filha desposasse Henrique. Desse modo, o noivado foi cancelado e ela pôde voltar para Praga em 1225. Ali, Inês dedicou-se mais intensamente às orações e obras de caridade. Nesse mesmo ano, os frades menores franciscanos, acolhidos na cidade pela família real, mostravam a nova proposta de Francisco de Assis e Santa Clara para a vida consagrada que surgiria com eles na Itália. Mas ainda uma vez, Inês é pedida em casamento mais uma vez, pelo rei agora Henrique III da Inglaterra e por Frederico II, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Apesar das objeções da princesa, seu irmão e agora rei Venceslau, Ottokar I, havia morrido nesse mesmo ano de 1230 e prometeu ao imperador. Inês, então, ainda mais certa de sua vocação e fortificada por sofrimentos, dispôs-se a lutar para unir-se totalmente a Cristo. Aumentou as suas orações e penitências, acordando frequentemente antes do nascer do sol, saindo com outras donzelas devotas a percorrer algumas igrejas da cidade, descalça e mal agasalhada. Na volta ao palácio, lavava os pés machucados, vestia-se e calçava com os trajes principescos, tendo por baixo uma camisa rude, feita de pelo de um cilício de aço, para começar suas atividades diárias que incluíam as obrigações da corte e as suas pessoais e características visitas aos doentes. Não demonstrava a ninguém as mortificações que fazia, desejando assim louvar a Deus e dele obter a vida religiosa que almejava. Assim, preparada,
escreve ao Papa Gregório IX, implorando-lhe que impedisse o matrimônio, explicando o seu desejo de viver num convento e que nunca havia consentido em se casar. Ora, o Papa havia acabado de consolidar a paz com o imperador e apoiou o pedido de Inês enviando a ela uma carta. Venceslau temia o imperador, mas preferiu ceder à missiva papal e igualmente não obrigar a irmã a contrariar a vontade de Deus. A reação de Frederico foi surpreendente e digna. Ao saber que não se tratava de uma manobra política, mas de um santo desejo da princesa, anulou o compromisso dizendo: se ela tivesse me deixado por um homem imortal, eu faria sentir o peso de minha vingança, mas não posso me sentir ofendido por ela ter preferido o Rei do Céu. Este seu procedimento, certamente iluminado pelo Espírito Santo, e a decisão de Inês em recusar os bens terrenos pela glória de Deus, despertou enorme admiração nas cortes europeias. Agora, definitivamente livre das perspectivas mundanas, Inês dedicou-se a colocar em prática a imitação da vida de São Francisco e Santa Clara, desfazendo-se das joias, vestidos suntuosos e outros adornos caros. Investiu seu valor no auxílio dos pobres da região. Também, com os próprios recursos e ajuda de Venceslau, construiu o Hospital de São Francisco, que confiou à Fraternidade dos Hospitaleiros, a qual deu origem à Ordem dos Crucíferos da Estrela Vermelha, cônegos regulares de Santa Cruz da Estrela Vermelha, aprovado por Gregório IX em Praga, construindo ainda um convento e uma igreja para os frades menores franciscanos. Em 1234, Inês solicitou que um grupo de irmãs clarissas viessem para o mosteiro que ela havia fundado. 5 delas chegaram de Trento, com a permissão do Papa. Estas 5 e mais 7 donzelas nobres da Boêmia, incluindo a própria Inês, iniciaram a vida monástica das clarissas na cidade. Por obediência a Gregório IX, Inês teve que aceitar o cargo de abadesa, que em humildade não desejava. O exemplo de sua vocação foi seguida por muitas mulheres, o que multiplicou o número desses conventos na Europa. Nesse mesmo ano, Inês recebe a primeira de muitas cartas de Santa Clara de Assis. Da correspondência entre elas, conservam-se só 4 cartas. Clara elogiava sua fama e virtude e lhe dava os parabéns por ter preferido um esposo de linhagem mais nobre e ter renunciado às glórias do mundo. As duas nunca se encontraram pessoalmente, mas desenvolveram uma imensa amizade e afinidade. Inês tinha Clara por mãe espiritual, e Clara a chamou de metade da minha alma e escrínio singular da minha afeição. Em 1238, o Papa, a contragosto, concede o privilégio da pobreza solicitado por Inês para o seu mosteiro, isso é, a renúncia dos bens, de modo que a partir de então este seria mantido apenas por esmolas. Inês viveu a humildade, caridade e pobreza, e na sua dedicação fundou um segundo hospital, dirigido pelas clarissas e dedicado aos pobres. Ali, ela mesma cuidava deles, incluindo os leprosos, de quem remendava as roupas. Com intensa vida eucarística e de oração, estes momentos podia entrar em êxtase. Concedeu os dons de cura e da profecia. Aconselhava com sabedoria, incentivando o reino, a fidelidade à Igreja, e buscava evitar conflitos. Deus permitiu que Inês sentisse a perda de todos os seus parentes, também de Santa Clara, falecida em 1253. Mas teve a felicidade de ver canonização da sua tia-avó,
Santa Edvirges, em 1267. Outro sofrimento foi a rebelião de Ottokar, filho do seu irmão, o rei Venceslau I, em 1248. Ela conseguiu a reconciliação entre os dois. Com a morte de Venceslau, em 1253, o trono passa ao herdeiro Přemysl Ottokar II. A trágica morte desse sobrinho na Batalha da Morávia, em 1278, foi vista numa visão por Inês. O falecimento do rei foi seguido pela invasão da Boêmia por exércitos estrangeiros, abrindo um período de violência, fome e peste, com muitas mortes. As clarissas atendiam a inúmeros moribundos. Neste cenário caótico, faleceu Inês de causas naturais em 6 de março de 1282. Com a fama de santidade, seu túmulo na capela do seu mosteiro logo se tornou local de peregrinação. Em 12 de novembro de 1989, Inês é canonizada por João Paulo II. No dia 17 deste mês, termina a Revolução de Veludo, que libertou a Tchecoslováquia da opressão comunista, fato que muitos atribuíram à intercessão de Santa Inês, que é a padroeira de Praga. Façamos juntos agora a oração de Santa Inês. Vamos lá? Senhor, de majestade infinita, concedei-nos pela intercessão de Santa Inês da Boêmia a sua mesma nobreza espiritual, de modo a que, como ela, nos dispossamos a lutar incessantemente para nos unirmos cada vez mais a Cristo, e pela oração, penitência e caridade sinceras, vivemos desde já a alegria de nos despojarmos desse mundo para receber o céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e Nossa Senhora. Amém.